Sejam super bem-vindos aí a mais uma aula do nosso projeto Pedido Perfeito. Para você que não me conhece, seja super bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Michele, sou lojista como você, estou no varejo de calçados há 24 anos e ensino lojistas que desejam vender todos os pares da coleção em até 6 meses após chegarem na loja. Hoje o nosso tema muito interessante, muito pedido pelas lojistas, que com o tema, né? Sempre sobram pares na troca de coleção aí da sua loja de calçados? E aí, eu te pergunto, tá sobrando? Como que está isso aí? Vamos lá compartilhar o slide para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam entender qual que é o propósito, qual que é o projeto Pedido Perfeito e como que nós vamos entender, avaliar e analisar melhor é, esse contexto, né? Então, antes de começar, eu quero essa pergunta para você, para que você já analise, já entenda, já interiorize essa pergunta para você. Quando a coleção começa a virar na sua loja, isso te anima ou traz uma angústia para você? O que que acontece? Tá virando coleção, tem produto na loja, vai chegar mais. Vai dando aquela angústia ou você fica super animado? Porque, gente, a maioria das lojistas de calçados que eu acompanho, eles sentem uma coisa que é muito comum, que é o fornecedor fala da novidade, mas ao mesmo tempo o estoque está o quê? Está antigo, está precisando girar, está ocupando espaço, está travando caixa e está tirando a tranquilidade. Então é um sentimento dúbio que a gente tem. Feliz porque vai virar a coleção, mas ao mesmo tempo angustiada porque tem muitas peças paradas. Então, se isso está acontecendo com você, esse bate-papo vai ser essencial, vai ser muito interessante e vai te ajudar com certeza a fazer uma reviravolta aí no seu pensamento a respeito dessa troca de coleção. Para quem está chegando agora, esse é o projeto Pedido Perfeito, tá? Uma sequência de aulas semanais para realmente ajudar você, que é lojista de calçados, a entender por que que o estoque não gira, por que que o dinheiro não sobra, como que a gente vai parar de repetir esses erros aí a cada coleção. Então, essa é a nossa nona aula do projeto Pedido Perfeito e eu acredito que é uma das mais importantes, tá? Para a gente entender. A missão do pedido perfeito, deixa eu ir passando aqui também para vocês verem. Sejam todos bem-vindos aí, né? Esse é o projeto Pedido Perfeito. A missão dele é exatamente essa que eu passei para vocês. E a gente, nessa aula, a gente vai descobrir uma série de coisas. Nós vamos entender que por que que sempre sobram pares na troca de coleção. Como que é a causa dessas sobras? Por que recorre tanta sobra? Por que que a gente sempre fala, vou comprar às vezes um pouco menos e acaba que a gente atropela e a gente fica com esse estoque parado e vai sobrando de um par de uma coleção para outra e a gente não consegue se ver livre dele. Então você vai perceber que o erro não está onde você imagina e vai enxergar esse ciclo invisível que faz isso repetir todo ano. Talvez a gente, né, o que eu vou mostrar aqui, você não vai sair com uma solução completa, mas vai ter uma clareza para mudar algumas decisões que se tornam fundamentais para que você interrompa esse ciclo de angústia, de sofrimento quando vai chegar uma coleção nova, porque o estoque está cheio, tá? Bom, antes de tudo, eu gosto sempre de falar uma história, né? História que eu falo que é a história que se repete, porque eu sempre falo, ah, é normal. É normal, toda loja tem sobra, faz parte do varejo de moda, faz parte do varejo de calçados. Então, esse pensamento quase que quebrou minha loja realmente, tá? Então, teve uma fase da minha loja que eu realmente não vendia bem, a loja tinha movimento, o Instagram funcionava, mas mesmo assim, toda troca de coleção era sempre a mesma coisa. Tinha sandália que sobrava com o número quebrado, tinha tênis que estava com a grade incompleta, tinha a bota que até vendeu, mas não saiu toda. Eu comprava 12, comprava 18 e às vezes ficava ali 6 no estoque, ou seja, era frustrante, né? Então eu falava assim: ah, mas isso é normal.
Sempre falava assim: isso é normal, toda loja tem sobra. E foi aí que eu quase, quase, quase quebrei minha loja, tá? De verdade. Porque, gente, não é normal sobrar tantos pares toda coleção. Sobra alguns? Sim, mas se a gente tiver uma estratégia efetiva, a gente vai fazer o quê? Minimizar ao máximo essa sobra. E isso, quando sobra muito, é sinal de quê? De erro repetitivo. Um erro que está silencioso. E é aí que a gente vai entender esse contexto, tá? O erro ele não começa na venda. Meu Deus do céu, Então nós vamos explorar ó, que o erro não começa na venda, por que promoção não quebra o ciclo vicioso da sobra de estoque e como que nós vamos virar essa chave, tá? Isso é o que a gente vai estar explorando nesse bate-papo. E o primeiro é o erro que eu falo que o erro não começa na venda. A maioria das lojistas acha que sobra estoque por quê? Ah, porque não fiz ações de venda suficiente para mostrar os produtos. Ah, porque não divulguei, não estou tendo tempo para fazer post para divulgar, então eu não consigo atingir minha base de clientes por causa disso. Ah, porque eu não dei descontos no tempo certo para fazer esse giro acontecer. Então, gente, o estoque que sobra na troca de coleção, ele foi decidido lá atrás, lá no pedido que a gente fez. Bem antes de quando a gente fala assim, puxa vida, né? A gente sempre culpa o quê? A falta de vendas, a falta de clientes na loja, a economia, a política, a concorrência, não é assim? Mas a gente esquece de avaliar que a gente precisa ser mais assertivo aonde? Lá no pedido. Então, o lojista compra muitos modelos parecidos, não é isso? Tem, às vezes, pouca profundidade na grade por modelo. Às vezes é tudo baseado no eu acho que vai vender, eu acho que isso aqui tá bonito, eu gostaria de desse produto na loja, porque eu tenho certeza que ele é lindo, que vai vender muito. Então, a gente sempre o quê? A gente vende um pouco de cada, mas a gente o quê? Não tem nada sendo esgotado, nada acaba por inteiro. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo, olha, o giro, ele não vem de variedade exagerada. Ele vem de quê? De profundidade certa nos modelos certos. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? É muito, muito, muito importante a gente entender que exatamente nós precisamos ter um olhar mais crítico, um olhar muito mais apurado do que o que a gente tem hoje para quando a gente vai começar a buscar o que comprar. Então, não é fazer pedido de qualquer jeito, é fazer algo de forma bem pensada, bem orquestrada. Ah, mas eu vou na feira e lá na feira mesmo eu faço todos os pedidos. Cuidado, cuidado, porque a gente vai muito na empolgação, não é isso? Eu estou no evento, eu estou lhe vendo um monte de produto, eu quero esse, quero esse, quero esse. Na hora que você vai ver, você comprou tanta coisa repetida, tantos modelos muito parecidos de marcas diferentes, que uma que vai competir com a outra em preço. Então é muito difícil, mas a gente precisa ir com muita clareza, ir com muita cautela nas nossas compras, porque lá é que está o X da questão. Então vamos ter esse cuidado, tá? Bom, quando eu falo do ciclo vicioso da sobra de estoque, eu estou falando que é a comprar sem estratégia, vender sem um plano, ter o caixa travado e fazer promoção tardia. Então, a sobra de estoque ela não acontece de uma vez só. Ela vai acontecendo aos poucos. Ela vai acontecendo à medida que a gente não vai tendo a clareza de onde nós estamos errando. Então, ela não acontece de uma vez, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Só que a maioria das lojistas não percebe, porque são várias etapas para isso acontecer. Várias etapas. Essas etapas são previsíveis, elas são repetitivas, mas a gente que está dentro desse ciclo muitas vezes não percebe. E aí eu vou passar cada etapa para vocês desse ciclo vicioso, tá? A primeira etapa que a gente tem é a compra sem estratégia de giro. A lojista vai comprar e pensa o quê? Nossa, esse modelo aqui eu vi que a blogueira está usando, eu vi que está maior sucesso nas mídias. A Virgínia está usando, é tudo que a Virgínia usa, todo mundo acha que tem que comprar horrores, é isso? É lindo,
É muita tendência, tá super na moda, todo mundo tá comprando. Eu tô vendo todo mundo comprar. Fui no showroom e vi que a maioria comprou esse pedido. O meu fornecedor falou que eu sou a única que ainda não comprei. Então eu fico o quê? Opa, eu vou absorvendo isso. Só que eu deveria pensar o quê? Quanto tempo esse modelo exatamente que eu gostei, que eu achei lindo, precisa para vender na minha loja? Qual que é o público que vai ser direcionado para essa compra? Ele combina com esse histórico de venda que eu tenho do perfil dos meus clientes? O meu caixa aguenta esse pedido? Então, vamos imaginar que tem um tênis, tênis de ticket alto em loja, né? Onde o cliente compra parcelado, é assim? E aí, vamos imaginar, se ela tem aquele tênis de ticket alto, vamos lá, imagina que tem vamos imaginar que você tem um produto de valor agregado de 499, um tênis na loja. Só que a cliente, ela prefere comprar uma sandália que tem um valor agregado para ela maior. Então, o que que acontece? Eu muitas vezes compro porque eu aposto, mas eu não entendo se isso vai fazer sentido ou não para minha cliente. Ah, vai fazer sentido para três. E os outros 9 pares? Vão ficar como? Então, gente, a compra ela precisa sim respeitar histórico de vendas. Não só de achismo, só de tendência, só de modismo. É muito importante respeitar isso aí, tá? Então vamos ter estratégia sobre o giro da nossa loja. Nós precisamos entender que esse ciclo também vem de uma venda sem plano de ataque. O que é isso? Mercadoria chegou na loja, nós pegamos, etiquetamos, com aquela empolgação naquele momento, não é isso? Fizemos uma foto para o Instagram, colocamos na prateleira, colocamos lá bem, bem visível na vitrine. E aí o quê? Eu cruzo os braços e vou fazer o quê? Fiquei esperando vender. Gente, eu não faço nada de campanha para esse produto que está entrando, eu não priorizo o giro desse produto, eu não acompanho o estoque, como está o estoque nesse primeiro mês desse produto. Tá? A bota chega em março. Ninguém mais fala dela em abril, e aí ela vai virar problema aonde? No mês de junho. Percebem como que a gente muitas vezes a gente não tem um plano de saída dos nossos produtos? Porque o plano de saída não é só colocar na exposição bonitinho, na vitrine, lá na prateleira, no interior da loja. Não. Eu preciso ter um plano para esse produto girar. E o que que eu vou fazer de plano para esse produto girar? Então, venda, eu preciso ter plano de ataque, tá? Então, a lojista acredita que porque é bom vai vender sozinho, né? Assim? Mas no varejo de hoje, pode ser até o melhor produto, gente. Ele precisa de uma estratégia de venda ativa. Não adianta. A gente precisa pensar nisso. Um grave erro desse ciclo vicioso é que às vezes a gente fica esperando o caixa responder, mas ele não responde como o esperado. Então a loja vende, mas o quê? O dinheiro não sobra, né? Assim, as vendas cobrem as despesas, mas não geram a folga financeira que a gente precisa. O caixa não cresce. O saldo lá continua praticamente o mesmo. Os nossos boletos vão continuar chegando, a pressão dos compromissos financeiros, ela não diminui, não é assim? E a lojista pensa o quê? Ah, vou esperar mais um pouquinho para eu fazer alguma ação, para eu talvez baixar um pouquinho o preço, não é isso? Ainda vai dar tempo de vender bem. Só que esse ainda dá tempo é o início do fim da margem. Quando eu falo sobre isso, eu gosto muito de uma frase que para mim é muito impactante, que é tempo parado custa mais caro do que desconto inteligente. Vou repetir. Tempo parado custa mais caro do que desconto inteligente.
Então a gente tem que o quê? Tem que estar ali o time, olhando o time inteirinho do produto. Chegou, como que está o giro, primeiros 3 dias, como que ele está? É um produto que está tendo muita aceitação? É um produto que está tendo muita procura? Ou nem já mostrou, ninguém quis, o calço está errado, o que que é? Eu tenho acompanhado isso dentro da minha loja? Como eu tenho feito para o meu caixa responder? O que eu tenho feito? Outro grande erro do nosso ciclo é o medo de baixar o preço. Gente, baixar o preço, eu falo que é uma das últimas estratégias, mas que muitas vezes ela é necessária. Não adianta a gente, às vezes, não querer. Às vezes, depois de você, claro que depois de você ter feito várias tentativas de várias campanhas, de várias ações, de várias demonstrações de produtos, não é só baixar, baixar, não, tá? Mas o quê? Às vezes a lojista olha para aquele estoque parado e fala o quê? Se eu baixar agora, vou perder uma margem grande. Vou esperar mais um mês, porque quem sabe melhora a venda. Ainda tem cliente que pode gostar desse produto para pagar preço cheio para mim. Não é assim? Só que esse mais um mês vai virando uma bola de neve, não é assim? Ela vira uma bola de neve que ela é imparável. Então, preço, gente, é ferramenta estratégica, não é o último recurso. Então, até na hora que a gente vai precificar, a gente tem que ter uma visão muito, muito clara de se esse produto tem um valor agregado, eu apresentando ele, se ele vai me gerar um valor agregado maior, que vai ser compatível com a margem que eu preciso para eu ter resultados. Isso é importante saber, tá bom? A outra etapa que eu falo que é a promoção que ela é feita tardia. Quando ela acontece, já é tarde demais. Então, às vezes a cliente já decidiu o quê? Não comprar, não é assim? Aí ela vai comprar só se estiver lá na Bacia das Almas. Quem já não passou por isso? Por quê, gente? Às vezes a coleção de verão, ela tá na promoção em março. Em março já tá o quê? O pessoal já tá querendo comprar inverno, outono e inverno. Então, se você faz com muito tarde, essas pessoas vão querer o quê? Pela bacia das almas. Desconto, 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 preço lá embaixo, no osso do osso. Então, isso é um erro muito grande. Então, a gente precisa ter, para fazer uma promoção que é para a gente recuperar a grana, para a gente não baixar tanto preço, nós precisamos de planejamento. Ela não pode ser uma promoção emergencial, tá? A gente tem que pensar muito nisso também. E a coleção vira com sobra, como assim? E aí, gente, esse ponto todos nós conhecemos muito bem, não é assim? O que é exatamente o fornecedor já está te ligando, está falando que está com a nova coleção, que está cheio de novidades, que tá na hora de você comprar, e aí você olha para o estoque e fala o quê? Nossa, Deus, está cheio de produtos ainda, como que eu vou fazer para comprar? Não tem nem grana para poder colocar mais produtos dentro da loja. Eu tô cheio de produto parado na prateleira. Meu caixa tá sem grana, tá travado. E se eu errar de novo? Quem não pensa assim, ai, dá até um frio, né? Meu Deus, se eu errar de novo? Aí eu vou voltar para esse ciclo, repetir esse ciclo novamente. Esse é o ciclo vicioso da sobra de estoque que eu trouxe para vocês. Então, no pedido seguinte, quase tudo vai o quê? Se repetir. Você vai mudar só talvez o fornecedor. Então, eu preciso entender, eu preciso avaliar melhor para que eu faça um pedido melhor, para que eu tente comprar de forma que vá girar com maior rapidez na minha loja. E aí, por que que eu falo que a promoção muitas vezes não resolve? Porque a promoção muitas vezes não vai quebrar o ciclo, não vai quebrar esse ciclo, porque ela não vai corrigir. A promoção não vai corrigir o erro da compra. Ela não vai corrigir o erro da profundidade de grade. Ela não vai corrigir o erro da leitura do seu estoque. Ela muitas vezes aumentar só o quê? A nossa dor financeira. Então é exatamente como tomar o analgésico para dor de cabeça crônica. Vai aliviar o sintoma, mas não vai curar. E o que que a promoção faz? Ela acelera a venda, sim, vai acelerar a venda do meu estoque parado,
Vai gerar caixa imediato? Vai atrair cliente? Sim. Mas só que ela não vai me ensinar a comprar de forma mais assertiva. Não vou melhorar a compra fazendo promoção. Eu não vou criar, não ter previsibilidade no meu caixa. Então, a promoção, além de não trazer uma margem saudável, uma margem que sustente minha loja, eu vou sempre o quê? Repetindo esse ciclo. Eu preciso, eu preciso entender, organizar o meu estoque antes da promoção, porque senão eu vou ficar sempre refém dela para gerar meus produtos, sempre refém dela para comprar mais novidades. E isso é muito mortal para as lojas. Muitas lojas acabam fechando suas portas por causa desse ciclo vicioso das promoções e das liquidações mirabolantes. E aí eu trago para vocês, né? Qual que é a virada de chave? A virada de chave é ter uma loja que não sobra coleção. Aquelas lojistas que pensam em estoque como dinheiro. Elas vendem a coleção com monitoramento, sempre e desde o primeiro mês, vigiando o produto, para ver onde que está o gargalo desse produto. Por que esse produto não está girando? O que que eu posso fazer para melhorar o giro desse produto? Opa, sinal de alerta. Esse produto aqui, eu imaginei que fosse um produto de giro rápido, mas na verdade ele empatou no meu estoque. E o que que eu tenho que fazer? Então eu tenho que ajustar minha rota antes do problema meu virar uma crise. Não é isso? Mas isso vai exigir método, vai exigir acompanhamento, não é isso? Nós precisamos enxergar onde que é que nós estamos tendo esse gargalo. Onde que nós vamos entender? Qual que vai ser a virada de chave? E aí eu convido quem não fez ainda o diagnóstico da loja para fazer esse diagnóstico, para entender onde que esse ciclo está começando, por que está sempre sobrando produtos, onde ajustar primeiro esse erro. E não é nada genérico, não, tá? É um diagnóstico individual de cada loja. Então, gente, as lojas, os problemas eles se repetem, mas cada loja tem um ponto mais específico de dor. Tem um ponto ali que é mais gargalo. E aí a gente precisa ajustar primeiro, para poder acontecer o quê? As vendas de maneira mais rápida, o giro com a margem cheia acontecer de uma forma muito mais veloz, porque é aí que está o segredo para a gente fazer caixa. Então, nós precisamos estar sempre acompanhando, estar sempre monitorando. E aí eu falo para você continuar nessa jornada de transformação, que é exatamente vir para essas aulas. Porque uma aula é quebra-cabeça, então são peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando. Cada aula vai te mostrar um ponto que às vezes está sendo gargalo na sua loja. Então, como que eu paro de depender de promoção? Como que eu faço para acelerar o giro da minha coleção? Como que eu vou construir uma previsibilidade de vendas? Isso nas próximas aulas eu vou estar falando para vocês, tá? E aí, se essa aula te ajudou, né? Continue comigo, continue batendo esse papo aqui, nesse bate-papo. Chame mais lojistas para estarem conosco. Se você vai assistir do YouTube, já segue lá o canal do YouTube, Pedido Perfeito Oficial, já ativa notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Continue participando dessas aulas, principalmente, porque eu sempre falo, né? Toda coleção que sobra conta a história de um pedido que não foi pensado para gerar. Isso é muito sério, né, gente? Não é isso? Então, toda coleção, quando eu falo essa frase, eu gosto de falar uma também que é assim: se toda coleção sobra, o problema não está no mercado. Está onde? Está nas decisões que estão sendo repetidas dia após dia na nossa loja. Vou abrir o chat para perguntas. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? Podem perguntar aí, se tiver alguma dúvida, podem mandar, podem enviar. E sempre um prazer estar com vocês. Já chame alguma lojista de calçados que vocês conheçam para poder estarem conosco todas as terças. Hoje, exceção, porque amanhã estarei fazendo um curso em Brasília, e Flávio, estaremos um curso em Brasília, então nós não poderemos estar ao vivo, que o curso vai até das 10 da noite. Então, por isso que eu antecipei essa aula para hoje, tá? Mas
podem fazer as perguntas aí se tiverem alguma dúvida. Se puderem avaliar essa aula, se puderem, gente, é muito rápido, porque ali você também pode dar sugestões de temas para as próximas aulas. Às vezes tem algo que está assim, puxa vida, Michele, eu, né, tô com dificuldade em tal coisa. Fala um pouquinho sobre isso. São poucos minutos, mas que eu acredito que algum insight vá para você. Algum insight eu tenho certeza que vai ficar aí na sua cabeça para você implementar. Porque as mudanças, gente, elas não acontecem todas de uma vez. É o quê? Montinho, montão. A gente faz uma coisa que a gente aprendeu hoje, a gente avalia essa mudança, a gente faz um próximo passo, a gente não pode parar, a gente não pode deixar de fazer algo. Então, faça. Por muito, olha, algum alertinho que você teve, algum insightzinho que você teve. O que que eu vou fazer para mudar? O que que eu vou fazer a partir de hoje para poder fazer a diferença na minha loja? Isso é muito importante, tá? Então, se você puder avaliar a aula, ficarei feliz. Como você faz a escala de descontos, vai aumentando o desconto de que forma quando a venda não acontece na primeira promoção? Ô, Girlene, nós temos várias estratégias para fazer, tá? São muitas estratégias que a gente chama de campanhas que a gente faz nas lojas. São ações diferentes que a gente vai avaliando e analisando para a gente não só mexer em preço. Às vezes é o quê? É uma campanha para trazer um cashback. Às vezes é uma campanha para fazer o cliente ter a recorrência de compras. Às vezes vai ser um mimo que a gente vai dar. Então a gente às vezes não mexe no preço, no desconto. São várias estratégias que a gente usa nas nossas lojas para a gente evitar o desconto. Só como a necessidade mesmo que a gente faz o desconto. Uma peça que parou realmente, que tem só o 39 e o 34. Ah, tem duas peças em tal cor, que essa cor já, né, já está perigosa de ficar aí na loja. Então, não tem algo tão específico. A gente tem campanhas que a gente vai avaliando com antecedência, de acordo com o nosso estoque, de acordo com o giro, a gente vai. Essa campanha agora nós vamos fazer nesse mês. Por quê? Porque é o tempo inteiro fazendo algo para o giro acontecer no estoque. Para não ser específico de promoções e liquidações ali pontuais, para não viciar cliente. Tem mais alguma pergunta? E como você decide que vai para a live semanal? Tudo com relatório, tudo em base de dados. A gente não põe nada da cabeça da gente. A gente sempre está avaliando ali com o nosso sistema tudo que é informação. Produto que às vezes está né, que estava com giro bom, de repente deu opa, dá uma parada, a gente faz o quê? Vamos apresentar? Vamos evidenciar? Vamos chamar o cliente para ver esse produto aqui? Então, são muitas ações que a gente faz, tá? Mais perguntas? Podem colocar aí para a gente, tá? E, por favor, podem mandar sugestões de temas para a aula também, que sempre são importantes. Sempre são dúvidas aí, né? Acho que as dúvidas aqui, se tiver mais alguma, não estou vendo dúvida aqui, não. Vou puxar o chat aqui. Bom, então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero realmente ter colaborado, ter contribuído, ter trazido algum insight para vocês, que às vezes é aquele pequeno detalhe que vai fazer diferença, aquele pequeno detalhe que você precisa colocar em prática imediatamente na sua loja. Eu desejo realmente, né, excelentes vendas para todos nós, que realmente seja um 2026 diferenciado, com muito mais resultado, com muito mais leveza. Porque se a gente tem produtos que giram com uma velocidade rápida, nós vamos ter, com certeza, um caixa que vai respirar e que vai nos trazer a rentabilidade que a gente tanto deseja e precisa, tá bom? Se você puder enviar o material, eu agradeço. Andréia, claro, viu? Eu acho que eu fiquei devendo material da aula passada. Se alguém não recebeu, pode mandar a mensagem pelo direct, tá bom? Então, beijos. Excelente, abençoada semana para todos vocês. Nos vemos na próxima terça, que vem às 19h29.